A juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito da Lei Tutelar Educativa e vamos ver como é que se articulam as medidas tutelares educativas entre si e as medidas tutelares educativas com as penas que sejam aplicadas, porque, como já mencionei, a partir dos 16 anos, o jovem pode cometer crimes e, sendo condenado, haverá que articular com as medidas tutelares educativas que estejam em curso. Relativamente às medidas tutelares educativas que sejam aplicadas, cumpre aqui mencionar que, pelo mesmo facto, não podem ser aplicadas várias medidas tutelares educativas. A única possibilidade de, pelo mesmo facto, se aplicarem medidas cumuladas é, portanto, no caso do acompanhamento educativo com imposição de regras de conduta e obrigações e a medida tutelar educativa de proibição de conduzir ou de proibição da não permissão de obtenção de título, que essa medida poderá ser cumulada com outras. De resto, quando, pelo mesmo facto, eu não estou a falar de factos diferentes, relativamente ao mesmo facto, não é permitido ao juiz aplicar diversas medidas tutelares educativas. Deverá escolher apenas aquela que melhor se enquadra, melhor assegura as finalidades de educação do jovem. E então o que é que acontece quando, por factos diferentes, sejam aplicadas medidas tutelares educativas diversas? Pois o juiz terá de verificar nesse âmbito se elas são cumuláveis ou não. Será o caso, por exemplo, se for aplicado ao jovem no processo uma medida de internamento, essa medida poderá ser cumulada, por exemplo, com a medida de admoestação que tenha sido, poderá ser executada em simultânea com a medida de admoestação que tenha sido aplicada noutro processo. Poderá dar-se também o caso no caso de reparação ao ofendido na vertente pecuniária, ser possível cumular, portanto, em termos de execução, simultânea, cumular uma reparação económica a um ofendido com uma medida de internamento, desde que o jovem tenha possibilidades económicas para tal. O problema surge quando são aplicadas penas, portanto, ao jovem. A execução, já vimos, das medidas tutelares educativas pode prolongar-se até aos 21 anos. E nesse interregno, entre os 16 anos de idade e os 21 anos, o jovem pode vir a praticar fatos criminosos e ser condenado por tal. Já vimos, se for aplicada uma pena de prisão efetiva, cessa. A medida que for cessa, portanto, a intervenção tutelar, mas existem outras penas, por exemplo, uma pena de multa que seja aplicada pela prática de um crime a um jovem poderá ser cumulada sem problema com uma medida de internamento ou com outra medida tutelar educativa aplicada ao jovem. Se o cumprimento da pena de multa constituir um encargo excessivo para o jovem que está internado, por exemplo, poderá dar-se o caso de a pena de multa vir a ser substituída nos termos da lei penal, portanto, onde está prevista essa possibilidade. Outro tipo de penas que sejam aplicadas ao jovem terão de ser compatibilizadas na medida do possível com as medidas tutelares educativas e, não sendo o caso de cumprimento simultâneo, haverá ver em que termos é que se dá o cumprimento sucessivo de todas as medidas aplicadas. Pode também dar-se o caso de o jovem ser preso preventivamente. Se for preso preventivamente ao abrigo de um processo penal, portanto, por ter praticado um crime e ainda em fase de inquérito haver, portanto, verificação de um grave perigo de fuga que justifique a aplicação da medida de prisão preventiva, quer porque há alarme social generalizado, quer porque há perigo de fuga, por outro motivo, portanto, que esteja previsto na Lei Processual Penal para a aplicação da prisão preventiva. Se, portanto, o jovem estiver preso preventivamente quando é posteriormente aplicada no âmbito tutelar educativo a medida de internamento, a execução desta medida terá de aguardar, portanto, pelo desfecho do processo penal
para ver em que termos é que se inicia ou não a execução da medida de internamento. Essa compatibilização entre o crime e o processo tutelar educativo, portanto, este caso em que, por exemplo, acabei de citar, em que depois do jovem ter sido preso preventivamente porque já pratica um fato criminoso que tal justifica, é aplicada a medida de internamento. Isto pode acontecer porque o jovem praticou fatos relevantes ao abrigo da lei tutelar educativa antes dos 16 anos, mas eles só vêm a ser julgados em momento posterior aos 16 anos e por aí poderá dar-se este problema de compatibilização, de saber como é que se inicia a medida de internamento do jovem que já se encontra preso preventivamente. Este esforço de compatibilização também pode dar-se pela inversa, portanto, do jovem que está internado ao abrigo de uma medida tutelar educativa, ser preso preventivamente, ficar em prisão, em prisão preventiva e competirá ao juiz de instrução ver em que termos é que se compatibilizam as duas medidas, portanto, a medida tutelar educativa e a medida de coação aplicada no âmbito do processo penal. Penso que já mencionei também que é possível ser cumprida, por exemplo, uma pena de multa em simultâneo com outra medida tutelar educativa. Portanto, a cada passo é necessário verificar se o cumprimento das duas medidas, portanto, a de coação e a tutelar educativa, ou da tutelar educativa e da pena que foi aplicável, são ou não compatíveis, sendo certo que a lei tutelar educativa enuncia um conjunto de regras que explicita em que termos é que se dá essa execução sucessiva ou não e em que medida podem ser substituídas as penas no caso de não ser compatível a sua execução em simultâneo com a medida tutelar educativa que foi aplicada ao jovem que praticou factos entre os 12 e os 16 anos relevantes em sede de lei tutelar educativa. A cada passo, o que é necessário reter é que o juiz terá de analisar à luz, portanto, das finalidades, e isto ao abrigo da lei tutelar educativa, das necessidades de educação do jovem, se justifica ou não a execução simultânea ou sucessiva da medida tutelar educativa, tendo sempre em vista esta finalidade, pois se chegar à conclusão, e isto iremos ver quando falarmos da revisão das medidas tutelares educativas, se o juiz da lei tutelar educativa, o juiz de família e menor, chegar à conclusão que a medida tutelar educativa, face ao que aconteceu no âmbito do processo penal, se tornou excessivamente onerosa, já não tem os mesmos benefícios que seriam expectáveis sem a execução da pena aplicada no âmbito do processo penal, poderá inclusive alterar a medida tutelar educativa aplicada ao pôr-lhe termo, mas isso iremos analisar noutra sessão. Oxalá tenha conseguido explicar esta interatividade existente entre penas, medidas de coação detentivas e as medidas tutelares e educativas. A matéria ainda reveste alguma complexidade e encontra-se pormenorizadamente esmiuçada na lei tutelar educativa. Portanto, terá de haver sempre um intercâmbio muito grande entre o juiz de família e menores, que é responsável pela execução da medida tutelar educativa, o juiz de instrução que aplicou a medida de coação, ou o juiz penal que aplicou a pena que está de prisão, nomeadamente, ou outra que está em execução noutra esfera em que as finalidades são diferentes, pois que o que se visa através das penas aplicadas no processo penal e na lei criminal, na lei penal, é a ressocialização do criminoso, enquanto que o que se visa ainda no abrigo da lei tutelar educativa é numa fase mais incipiente, portanto ainda a educação
do jovem para o direito numa idade em que ainda não atingiu a imputabilidade penal, aliás, que praticou o facto numa idade em que ainda não tinha atingido a imputabilidade penal, que acontece quando o jovem atinge os 16 anos. Competirá assim ao juiz de família e menores, ao juiz penal e ao juiz de instrução criminal, conjugar atuações e desenvolver esforços no sentido de assegurar em cada uma das jurisdições as finalidades que são visadas através das mesmas e, como já acabei de mencionar, são diversas, pois na instrução criminal o que se visa cautelar é um perigo imediato de alarme para a sociedade, evitar perigo de fuga, portanto não perturbar o inquérito. Na lei penal pretende-se, como já foquei, a reintegração, a ressocialização do criminoso e no âmbito da lei tutelar educativa pretende-se que o jovem, portanto, adquira os valores essenciais para que, de forma digna e responsável, se integre na sociedade e seja um adulto cumpridor, portanto, dos seus deveres sociais e comunitários. Oxalá tenha conseguido transmitir de forma clara o pretendido nesta sessão. Bem-aja pela atenção.